Quarto dia de data FIFA e o primeiro dia cheio de jogos de seleções. Teremos agora uma maratona de jogos de seleções daqui para frente. Que bom, né? Facilita um pouco a nossa análise, enche um pouco mais a nossa grade de trabalho. Infelizmente, a maioria das seleções, a maioria dos grupos já estão praticamente resolvidos, né? Então nós temos algumas disputas de primeiro e segundo lugar que vão interferir na hora do sorteio de fato na Euro 2024 que vai acontecer lá na Alemanha. Porém, nessa quinta-feira nós temos duas seleções que podem garantir vaga, né? Que é o caso da Hungria, que vai enfrentar a Bulgária. Em caso de vitória, a Hungria se qualifica para a Euro 2024, confirma sua vaga, e também é o caso da Eslováquia, que enfrenta a Islândia. A Eslováquia pode se classificar mesmo sem vencer, empatando ou perdendo, caso a equipe de Luxemburgo, que é a principal concorrente, não consiga vencer a equipe da Bósnia. Nas eliminatórias da Copa do Mundo, nós temos como maior destaque a Argentina enfrentando a seleção do Uruguai, que nos últimos 3 jogos a Argentina tem conseguido vencer o Uruguai, mas sempre é um adversário bem complexo. E nós temos a garotada agora do Brasil, né? O atual campeão da Libertadores, treinador Fernando Diniz, chamou vários jovens para poder compor principalmente o ataque da seleção brasileira, que não vinha dando resultado, para enfrentar a seleção da Colômbia. A seleção brasileira ainda é favorita nas cotações, mas já dá para perceber que o Brasil cada dia mais vai se tornando um time não tão confiável. O mercado já não coloca a seleção com cotações tão esmagadas, porque os últimos jogos do Brasil realmente não foram tão bons assim, tá? Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 16 de novembro. Começamos o nosso planejamento às 2 horas da tarde no grupo A, jogo da Geórgia contra a Escócia. A Escócia fora de casa, tida como favorita, uma cotação próxima de 2,20. Dependendo da situação de onde você vai trabalhar no Exchange, provavelmente você vai ver essa cotação um pouquinho mais alta. A Escócia veio muito bem nesse grupo, já está classificada para a Euro 2024. Ainda não sabemos se a Escócia vai em primeiro ou em segundo lugar, mas sinceramente o grande objetivo é a classificação. Então não acho que a Escócia vai brigar tanto por essa primeira colocação, mas se vier vai ser muito bem-vindo. Isso vai fazer diferença lá no mês 7, no mês 6, 7 do ano de 2024, quando essa Euro for acontecer. Mas nesse momento, o objetivo da Escócia era classificar e a equipe fez muito bem esse objetivo, com 5 vitórias em 6 jogos, só perdeu para a equipe da Espanha. Ficou com o segundo melhor ataque, por enquanto, né? A Noruega ainda tem mais um jogo por fazer, mas a Noruega não tem mais chance de classificação e ficou junto com a Espanha com a melhor defesa por enquanto também, né? Lembrando que tanto a Escócia quanto a Espanha ainda fazem 2 partidas, né? Uma agora contra a Geórgia e a próxima Escócia enfrenta a própria Noruega. Poderia ser um confronto direto, mas a Noruega não ajudou. A Geórgia enfrenta depois a Espanha, mas Escócia e Espanha já estão classificadas. Essa cotação da Escócia ela poderia ser mais baixa se houvesse aqui uma necessidade maior de vitória da Escócia. E não existe, né? A única ambição da Escócia, como eu falei para vocês, é o fato de ficar na primeira colocação do grupo. Isso, obviamente, deixa o jogo um pouco menos atrativo, né? Porque se a Escócia tivesse mais necessidade, se fosse uma vitória pela classificação ou que aproximasse a Escócia disso, essa cotação da Escócia estaria mais esmagada e a vontade da Escócia nesse jogo provavelmente se faria um pouco mais presente, tá? Por isso que eu acho que o mercado está um pouco mais desconfiado e eu acho que essa desconfiança a gente poderia levar para o jogo também, tá? Por isso que eu coloquei aqui como a Escócia como um dos favoritos que pode se complicar. Não porque a Escócia não é a melhor equipe, eu acho que é, tá? Mas porque aquela necessidade toda já não é tão presente. Antes da gente concluir a análise desse jogo, vou pedir para você deixar o like nesse vídeo. É o primeiro vídeo de jogos de seleções, né? Então tende a ter um pouco mais de visualização, porque os outros vídeos ninguém tem tanto interesse com a grade fraca. Então se você puder deixar o like para mim, me ajuda demais. E fica aqui o convite para você se inscrever nesse canal se você não é inscrito ainda. Mais de 40% das pessoas que me assistem não são inscritas no canal. E se quiser deixar comentário também, sempre ajuda bastante nessa questão do algoritmo. Eu sou meio leigo nisso, mas eu acho que ajuda bastante, tá bom? Vamos começar então pensando num cenário de trade. Se você é um trader, tá? Vamos falar aqui do nosso PDF de apoio. Vamos entender como a Escócia jogou esses jogos fora de casa nessas eliminatórias. A Escócia fez 3 partidas fora de casa e ela foi a primeira a marcar em apenas 33% delas. Isso mostra um pouco de deficiência na questão de iniciativa. Tá? Para você que é um trader, isso conta bastante. A gente quer volume, a gente quer imposição. A porcentagem de vitória da Escócia é alta, mas ela não sai tanto na frente do placar. É um time que tem uma média de gols marcados interessante, uma média de mais de 1,5 gols, só que é uma equipe que sofre gol
praticamente todo o jogo. E a equipe da Geórgia tem uma média de gols marcados maior do que a Escócia, porém tem uma média de gols sofridos também maior. Na primeira etapa a gente consegue ver uma superioridade da Escócia porque é uma equipe que marca mais e não sofreu nenhum gol, né? A Geórgia não marcou nenhum gol na primeira etapa e sofreu 5. E o número de derrotas da Geórgia é muito superior. A Escócia não perdeu nenhum primeiro tempo, a Geórgia perdeu 67% dele, né? Então dá para perceber aqui uma superioridade, mas a gente não consegue ver na Escócia um número de vitórias tão grande. Isso desanima um pouco, né? No segundo tempo, a Escócia tem uma queda de aproveitamento fora de casa muito grande. É uma equipe que tem uma média, né? Um time mediano, 33% de vitória, de empate e de derrota, sofre mais gols do que marca e a Geórgia passa a ter um desempenho muito melhor. O mesmo número de derrotas que ela tinha no primeiro tempo, ela passa a ter de vitória. E ela passa a perder um pouco menos, né? Passa a marcar mais gols do que sofre. No primeiro tempo não marcou nenhum gol, no segundo marcou 6. Então me parece uma melhora muito grande. Isso aqui é a mão do treinador, geralmente, né? Então enquanto a Escócia cai de aproveitamento, a Geórgia cresce de aproveitamento. Então se a Escócia quiser se impor por aqui, vai ter que ser no primeiro tempo. Porque no segundo ela costuma ter um pouco de dificuldade. Ainda mais agora já tendo se classificado, podendo enfrentar uma situação, podendo se apresentar ali com um pouco mais de marasmo. Então eu tomaria um pouco de cuidado. Se você é um trader por aqui, a nossa expectativa é sempre buscar uma imposição do favorito. Mas esse favorito já está classificado. A única ambição seria a classificação em primeiro lugar do grupo, que a gente tem, obviamente, que contestar se isso vai fazer a equipe da Escócia se motivar ou não. E o primeiro tempo da Escócia costuma ser muito bom, mas o segundo tempo nem tanto. E não é uma equipe de tanta iniciativa. Então, muita cautela. Todos esses motivos que eu dei aqui é para você reforçar a tua leitura de jogo e não vir para cá só olhando para uma equipe, tá? Se você é um trader, então, acho que você deve trabalhar correção de preço, né? Esperando uma superioridade para se posicionar, independente se for contra a Escócia, porque se a Escócia apresentar algum tipo de marasmo, essa cotação vai ter que corrigir. Lembrando, essa é uma excelente oportunidade para você aprender mais sobre trade esportivo, porque nós estamos no meio de uma data FIFA, poucos jogos, grade geralmente fraca, então eu vou deixar aqui embaixo o meu curso e tem também o QR Code que o William deixa aqui pra gente, para você aprender mais sobre trade, tá? O meu curso é completamente gratuito, do iniciante até o avançado. E lá você vai aprender a trabalhar no exchange, comprando e vendendo probabilidade, tá? Sem depender de sorte, trabalhando em cima do que você está vendo no jogo. E você vai trabalhar na maior bolsa esportiva do mundo, que é a minha parceira Betfair. E o link de cadastro para você ganhar um bônus de R$200 no seu primeiro depósito está aqui embaixo, tá bom? Se você é um punter, não vou te indicar nada a favor da Escócia seco. Se você quiser trabalhar a favor da Escócia, eu te aconselho a pensar pelo menos no empate anula. Por quê, Theo? Por conta daqueles motivos que eu já te falei. A Escócia já está classificada. Eu não sei se esse primeiro lugar do grupo ele vai ser tão significativo agora. Talvez pese bastante no futuro, mas não sei se a Escócia vai entrar tão motivada assim. E a Geórgia, que já está eliminada, que não tem nada para fazer, pode querer demonstrar na frente da sua torcida algum tipo de empenho. Então isso pode prejudicar um pouco a Escócia. Agora, se você for falar de qualidade técnica, a Escócia é muito mais time do que a Geórgia, tá? Porém, a gente pode ter aqui um cenário de não tanto empenho da Escócia. Por isso que se for trabalhar a favor da Escócia, eu te aconselho, no mínimo, esse empate anula. O último jogo entre eles, que aconteceu na Escócia, ali a Escócia tinha necessidade, foi 2-0. A Geórgia em casa marcou contra a Chipre, Tailândia, isso aqui provavelmente é amistoso, marcou 1 contra a Espanha, na goleada que sofreu de 7-1, marcou 1 contra a Noruega e 6 contra a Mongólia. Ou seja, mesmo em casa contra grandes seleções, Espanha, a Noruega não é tão grande assim, mas tem um poderio ofensivo muito grande, a Geórgia marcou. A Escócia fora de casa, no amistoso contra a França, perdeu, marcou um gol, contra a Espanha não conseguiu marcar nenhum gol, contra o Chipre marcou 3, contra a Noruega marcou 2, contra a Turquia marcou 1, e contra a Ucrânia não marcou nenhum. Esse jogo contra a Ucrânia, se eu não me engano, foi eliminatórias da Copa do Mundo. Tá? A Escócia já não é uma equipe com tanta frequência marcando gol fora de casa, tá? A média de gols sofridos da Escócia não é tão alta, sofre uma média de 1 gol por jogo só. Lógico, aqui contra a França a gente tem até que desconsiderar um pouco. Deixa eu dar uma olhada no critério de porcentagem aqui, apesar de ter sido poucos jogos, olha só. O over 2,5 aconteceu em 100% dos jogos da Escócia fora, o over 2,5 aconteceu em 67% da Escócia fora e em 67% da Geórgia em casa. Dá então pra gente pensar no cenário de 2 gols, né? Pensando pelo menos uma valorização. Mesmo a Escócia não se dedicando tanto, se a Geórgia sair na frente, a Escócia vai para cima. Eu acho que dá para pensar no cenário de 2 gols, tá bom? Sem inventar moda e não pegando essa cotação pré-live aqui, esperando uma cotação mais valorizada. Também às 2 horas no grupo F, a Áustria, grande favorita, enfrenta a Estônia fora de casa. A Áustria já está classificada para a Euro 2024, assim como no grupo A, que a gente falou da Escócia com a Espanha. A diferença aqui é quem vai ficar na primeira colocação.
tá? Bélgica e Áustria já estão classificadas. A Áustria tem 16 pontos, pode assumir a liderança do grupo em caso de vitória, porque joga primeiro aqui do que a Bélgica, se eu não me engano, tá? Eu acho que a Bélgica não joga hoje, a Bélgica joga só mais pra frente e pode assumir a liderança. Mas assim, o adversário da Bélgica também é bem acessível, então essas duas vão ficar trocando liderança do grupo e no final o que importa é a classificação, né? Mas a Áustria é bem mais seleção aqui. Essa análise vai ser um pouco mais rápida, mas a gente tem que levantar um pouquinho só de dúvida em relação à intensidade do jogo da Áustria. A Áustria é muito mais time que a Estônia. A Estônia fez 6 jogos, empatou 1, perdeu 5, marcou 2 gols e tomou 18. Dentro de casa, utilizando aqui o nosso PDF de apoio, a gente consegue ver que a Áustria não venceu nenhum jogo, não foi o primeiro a marcar em nenhuma partida, não deixou de sofrer gol em nenhum jogo, tomou 10 gols e não marcou nenhum, ou seja, uma seleção horrorosa, tá? Com todo o respeito do mundo à seleção da Estônia. Já a seleção da Áustria, em 67% dos jogos fora ela venceu, se eu não me engano só não venceu contra a Bélgica, né? Foi o primeiro a marcar em 100% dos jogos, iniciativa, lembra que isso é muito importante pra gente? Ficou sem sofrer gol em apenas 33% dos jogos, aqui é uma defesa um pouquinho vazada, e não falhou em marcar em nenhum jogo. O primeiro tempo da Áustria não é tão bom, porque a equipe só marcou 1 gol, não sofreu nenhum gol, não sofreu nenhuma derrota, mas o poderio ofensivo da Áustria melhora só no segundo tempo. Já a Estônia é ruim nos 2 tempos, né? Perdeu tanto no primeiro quanto no segundo, não dá nem para buscar alguma coisa para elogiar aqui a seleção da Estônia. Qual que é a nossa grande dúvida por aqui, para a gente resumir essa análise? Para você que é um trader, essa cotação de 1,30 ela é uma cotação tranquila de se trabalhar. Você vai esperar com o nosso benefício da dúvida, nosso companheiro, que é o quê? Espera o jogo começar, deixa eu verificar uma Áustria já classificada, o que ela tem para me mostrar, se ela vai pegar esse adversário acessível e vai tocar o cacete em cima, ou se ela vai começar ali no marasmo, toque de bola, papapá, piriri. Isso a gente só vai conseguir entender no ao vivo. Porque se o comportamento da Áustria, que é uma seleção tecnicamente muito superior à Estônia, for um comportamento de marasmo, você pode ficar de fora do mercado, espera essa cotação, ela vai corrigir um pouco. Quando você sentir que a Áustria melhorou, aí você começa a se posicionar, tá bom? Isso aqui não tem discussão, é muito mais fácil para você que é um trader. Para você que é um punter, que quer se posicionar pré-jogo, minha dica para você, não faz, tá? Eu não estou dizendo que a Áustria ela pode se complicar. Se a Áustria, que já está classificada num grupo com a Estônia, que ela já venceu, se a Áustria conseguir se complicar com a Estônia, aí já é incompetência, tá? Porém, esse tipo de cotação não é uma cotação muito boa. Se fosse uma situação da Áustria de classificação iminente, ou seja, venceu a Estônia, estaria classificada, como é o caso da Hungria, que a gente vai comentar daqui a pouco, eu iria falar para você que essa cotação estaria justa. Não que eu ia entrar 1,30, mas eu iria dizer para você, ó, essa cotação ela tá justa, ela tá cumprindo o que a gente espera. Mas, nesse caso aqui, a Áustria já está classificada. Então, para eu ter certeza que ela vai entrar com muita imposição ou não, é melhor eu esperar o jogo começar, né? Para que eu vou querer adivinhar, né? O máximo que pode acontecer é eu ficar de fora do mercado e o gol sair antes. Só que com essa cotação eu até prefiro, tá? Então espera o jogo começar. Se você tá vendo uma Áustria muito forte, de novo, vou repetir. Se você começou, não tá posicionado e tá vendo uma Áustria muito forte, até um handicap asiático pode ser interessante. Porque a seleção da Estônia é horrível. O último jogo entre Áustria e Estônia foi 2-1 para a Áustria. Isso aqui foi pura incompetência da Áustria. Porque a Estônia dentro de casa tomou 10 gols e não fez nenhum. Agora, se a Áustria colocar um time muito forte, ela pode até ganhar para você trabalhar com handicap asiático, ou seja, a vitória da Áustria até por mais do que 1 ou 2 gols de diferença. Agora, se você começou o jogo e viu uma Áustria com dificuldade, com lentidão, sem tanta vontade, para que você vai se posicionar nessa cotação? É mais fácil você torcer para a Estônia fazer um milagre ali de sair na frente, para você buscar um empate anula, uma dupla chance, ou quem sabe você pegar uma cotação da Áustria no segundo tempo, faltando ali 30 minutos para o jogo terminar, um jogo onde a Áustria durante quase toda a partida não demonstrou nada e aí ela começou a jogar bem no final. Aí sim, pode ser uma situação interessante para você trabalhar, tá bom? Cuidado para você não se envolver nessas cotações tão esmagadas só pelo nível técnico. Existe uma discrepância enorme, assim como Escócia e Geórgia, mas a necessidade aqui da Áustria, ela já não é tão grande como era no início do grupo, quando a gente tinha uma situação de classificação, tá? Também às 2 horas, esse aqui é um jogo extremamente importante, principalmente para a Hungria, porque aqui nós podemos ter uma confirmação de classificação.
É legal isso, né? Você tem uma equipe com motivação em dobro. A principal briga aqui da Hungria não é nem com a Sérvia, né? É principalmente com o Montenegro. E em caso de vitória, Hungria e Montenegro têm 6 jogos. Elas vão fazer ainda mais 2, né? Esse mais um. Se a Hungria vence, ela vai a 17 pontos. E aí, Montenegro, mesmo vencendo os 2 jogos que faltam, a Hungria perdendo o último, a Hungria não consegue ser alcançada. E além de alcançar a classificação, ela também define a primeira colocação do grupo. Por quê? A Sérvia também vai enfrentar a Bulgária. A Sérvia vai fazer um amistoso no meio dessa semana, né? Eu tô gravando, provavelmente no dia do amistoso eu tô gravando. A Sérvia vai fazer um amistoso com a Bélgica e logo depois a Sérvia enfrenta também a Bulgária. Só que a Sérvia já tem 7 jogos, ela pode chegar no máximo a 16 pontos. Em caso de vitória da Hungria hoje contra a seleção da Bulgária, a Hungria garante a classificação e a primeira colocação do grupo. Então é uma motivação a mais, diferente do que a gente falou da Escócia, da Áustria. Nesse jogo a gente tem muita motivação. Motivação ganha jogo? Não ganha. O must win, necessidade de vencer, não é vencer. Não é vitória, mas ajuda, dá um ânimo a mais. Até porque a seleção da Bulgária não tem pretensão nenhuma, né? Não vai ficar em quinto, vai ficar em quarto. Vai fazer diferença nenhuma, tá? A Bulgária não venceu nenhum jogo ainda na competição, então talvez essa possa ser uma motivação. A Bulgária querer, na frente da sua torcida ali, uma vitória. Marcou 3 gols, tomou 10, empatou 2 e perdeu 4 dos jogos que disputou, tá? Realmente é uma seleção muito acessível. A gente olhando aqui no PDF de apoio, a gente consegue ver pela predominância de cores vermelhas. Porém, vamos dar uma olhada com carinho também para a Hungria, que tá com uma dificuldade fora de casa. Não marcou primeiro em nenhum jogo fora. Curioso, né? Nenhum jogo fora de casa. Ficou sem sofrer gol em apenas 33% do jogo. Tem uma defesa vazada com uma média de 1 gol por jogo. Não vence tanto. Tudo bem, a Bulgária é horrorosa. Não conseguiu vencer nenhuma vez, mas saiu na frente mais vezes. Sofreu gol em todos os jogos e tem uma dificuldade ofensiva muito grande. Então, se a Hungria conseguir tomar gol aqui, realmente vai ser aquele achado, né? Porém, não dá para duvidar. Primeiro tempo não é bom de nenhuma das duas seleções. A Hungria sofre mais gols do que marca, tem um desempenho mediano. A Bulgária tem o mesmo número de derrotas, só não consegue ter um número de vitórias. No segundo tempo, a Bulgária tem o seu pior momento, né? Quase 70% de derrota. São poucos jogos, é difícil falar isso com apenas 3 jogos disputados, mas é a realidade. A Hungria já não tem nenhuma derrota no segundo tempo, tem mais gols marcados do que sofridos, mas ainda não é aquele desempenho que a gente gosta, né? Porém, a gente tem esse fator aqui de motivação da Hungria. É uma seleção tecnicamente muito melhor do que a Bulgária. Se você é um trader por aqui, a minha expectativa é vir para cá para trabalhar contra a Bulgária. O que eu preciso para trabalhar contra a Bulgária? Imposição e vontade da Hungria. De preferência com linha alta, marcando pressão e quando recuperar a bola, já recupera no campo ofensivo para já criar jogada. É isso que eu quero. Precisa estar finalizando o tempo todo? Não precisa. O mercado ele vai ter um pouco mais de paciência. Porém, a Hungria não pode estar tomando contra-ataque da Bulgária. Isso é um fator predominante para eu estar dentro do mercado ou não, tá? Então, fica de olho nisso. Se você é um punter, dá para pensar nessa vitória da Hungria? Dá. Dá para pensar na vitória da Hungria seco, de preferência com uma cotação mais alta. Dá para pensar num cenário de empate anula da Hungria, também de preferência com uma cotação mais alta. É óbvio que pode existir um mundo onde a Bulgária segure a Hungria? Pode, mas a Hungria vai querer muito esse gol. O problema aí é o nervosismo, né? Essa coisa da ansiedade. Preciso. E aí vai criando aquela ansiedade, muito erro. Isso pode ser um problema, tá? Por isso que eu falo que necessidade de vitória não é vitória. Mas dá para pensar assim, eu acho que pensar no cenário de vitória da Bulgária aqui seria uma zebra muito grande. Dá para pensar no cenário sim de empate anula de vitória da Hungria. Dá para pensar no mercado de gols? Olha, em 3 jogos disputados em casa, a Bulgária não marcou nenhum gol. No geral, a Bulgária só fez 3 gols em 6 jogos, tomou 10. Então, se for pelo fato defensivo, dá para pensar no mercado de gols também numa situação ali, assim como eu falei na Geórgia com a Escócia, no máximo de 2 gols, tá? Não puxaria tanto, até porque a Hungria pode marcar o primeiro gol e optar por se proteger a vantagem, por conseguir a classificação em primeiro lugar do grupo. Tudo isso, o que vai te responder? A gente não tem bola de cristal, não somos videntes. Como é que a gente pode ter essa certeza? Espera o primeiro gol acontecer, principalmente da Hungria, e aí você fala assim, bom, com a Hungria na frente, eu tenho uma vontade de trabalhar gols. Deixa eu perceber qual que é o comportamento da Hungria, que está na frente do placar. Ela busca contra-ataque? Sim, ela busca contra-ataque, a Bulgária está se expondo.
vale a pena buscar mais um gol, com uma cotação saudável, né, próximo de uma relação de 1-1. Agora, a Hungria não quer contra-atacar. A Hungria tá feliz com 1-0, ou então foi a Bulgária que fez 1-0 e ela não quer contra-ataque, ela quer garantir a primeira vitória, a Hungria tá martelando, mas não consegue fazer. Melhor não se posicionar. O melhor dos mundos na hora de trabalhar gols é você verificar o comportamento das equipes que estão na frente. A equipe que tá atrás é óbvio, a maioria delas vai se expor, mas a equipe que tá na frente, ela quer, ela tem posicionamento para contra-ataque. Não é difícil de ver isso, é só você tirar o olho da bola, que a maioria das vezes a gente fica fissurado ali, e olhar o posicionamento dos jogadores em campo. Quem quer contra-atacá-lo já se posiciona para isso, ele já busca os espaços, tá bom? Uma dica a mais que eu vou te dar aqui, para você que trabalha em casas de apostas, que busca o mercado de finalização. Tem 2 jogadores que eu vou dar dica para vocês, mas um deles não vai jogar. Pelo menos eu acho que ele tá lesionado. Um deles joga no Freiburg, é o Roland Salai. Muito bom jogador, um dos chuta-chutas do time da Hungria. Mas ele tá lesionado. Acredito que ele não vai a campo, tá? Ele não foi a campo no jogo do Freiburg na Bundesliga nesse final de semana. Pode ser que ele esteja com a seleção, mas eu acho difícil ele entrar em campo. Tá? E a segunda opção é o jogador do Liverpool, o Szoboszlai, que é um finalizador de fora da área com muita frequência, né? Finaliza bastante de fora da área e também bate falta. Bom batedor de falta, costuma bater os pênaltis, provavelmente deve bater os pênaltis também da seleção da Hungria, se ela tiver pênalti por aqui. Então, para você que gosta de mercado de finalização, pode ser interessante. Acredito que o Roland Salai não vai jogar, então deixo aqui uma segunda opção para você ficar de olho, tá? Eu não trabalho esse mercado, não manjo nada, mas conheço dos jogadores, né? São jogadores que estão nas ligas que eu trabalho, então conheço as características desses jogadores, tá bom? 9 horas da noite nas eliminatórias aqui da América do Sul, temos Argentina e Uruguai. Essas são eliminatórias, obviamente, da Copa do Mundo. E tem aqui uma coisa que a gente precisa deixar em pauta, que não entra na cabeça, como é que Germán Cano não está nessa convocação da Argentina. Acho que nem o título da Libertadores mexeu com o coração de pedra de Lionel Scaloni, o treinador da seleção argentina. Artilheiro da Libertadores com 13 gols e agora já chamando a atenção da imprensa argentina, né? Porque antigamente ninguém conhecia o Germán Cano. Ninguém. Perguntavam, não conheço. Não, a gente não conhece não. E agora a final foi contra o Boca, né? Será que eles conhecem com o gol do Cano na final? Será que agora eles estão conhecendo? Eu fui dar uma olhada no Twitter ali e o pessoal ficou maluco na hora que saiu a escalação. Não tinha o Germán Cano, o pessoal ficou doido. Eu acho que o Cano merecia estar nessa escalação da Argentina, mas é óbvio, né? Campeão do mundo, o Scaloni está privilegiando os jogadores dessa panela do título mundial. A Argentina é favorita com uma cotação aqui de 1,55 mais ou menos, né? A classificação das eliminatórias, nós temos a Argentina com 4 jogos e 4 vitórias e o Uruguai com 2 vitórias em 4 partidas. O Uruguai é uma equipe um pouco mais vazada do que de costume, né? Tomou mais do que um gol por jogo. O Uruguai geralmente tem uma defesa mais sólida. Como visitante, o Uruguai ainda não venceu, tomou mais gols do que partidas que disputou. Vamos dar uma olhada nisso um pouco mais a fundo aqui no PDF. Poucos jogos, né? Sempre comento com vocês para tomar cuidado, porque como a gente está indo aqui para a 5ª rodada e o 3º jogo relativamente dentro e fora de casa, a gente vai ter aqui porcentagens com 100%, 50%, isso vai causar uma impressão muito ruim. Mas, realmente, o Uruguai ainda não conseguiu passar nenhum jogo sem sofrer gol fora de casa, marcou gol em todos os jogos, mas está longe de ser aquela grande defesa que o Uruguai costumava ser, né? Para quem viu o jogo do Uruguai contra o Brasil, viu que o Uruguai até se comportou de uma maneira mais compacta, mas agrediu o Brasil sim no contra-ataque. A Argentina tem uma condição de jogo hoje de propor, né, de se impor, principalmente dentro de casa, acredito nisso, né, acredito numa Argentina com mais posse de bola. O Uruguai deve jogar um pouco mais compactado, assim como foi contra o Brasil, deve jogar somente nos contra-ataques, isso vai permitir para você que é um trader, um trabalho um pouco mais voltado para um lei a pior equipe em campo, por exemplo, ao Uruguai, estar contra o Uruguai nos momentos de pressão da Argentina. Se o Uruguai não jogar dessa maneira, se a expectativa nossa aqui for totalmente diferente do que estiver acontecendo na realidade, aí eu vou ficar de fora do mercado. Trabalhar contra a Argentina eu não vou trabalhar. Tá? Ou eu vou trabalhar a favor da Argentina ou contra o Uruguai, ou não vou fazer nada. Isso depende do comportamento, principalmente do Uruguai. Se você é um punter por aqui, os últimos jogos entre eles, a Argentina venceu os últimos 3. 2 deles por um placar de 1-0 e 1 por um placar de 3-0. Das últimas vezes que a Argentina recebeu o Uruguai, 2-2, 1-0 e 3-0, ou seja, o Uruguai já não vence a Argentina há bastante tempo. Mas
essa cotação da Argentina ela já está, na minha opinião, no mínimo do mínimo, porque o Uruguai ele tem condição, não vou dizer de vencer a Argentina na Argentina, mas talvez de segurar a seleção argentina, pelo menos um empate. Então se for para correr esse risco, que seja com uma cotação um pouco mais valorizada. Dá para pensar numa vitória seca da Argentina somente no ao vivo, quando você entender ali que o jogo da Argentina está funcionando, que o Uruguai não está conseguindo compactar, que a Argentina está finalizando bastante, o Messi vai estar em campo, obviamente, e aí a gente pode pensar nessa vitória da Argentina. Mas no pré-live eu vejo muito mais valor em você não fazer nada, né? Esperar uma cotação um pouco mais valorizada, mesmo que seja para pegar um empate anula, tá? Muita cautela se o Uruguai sair na frente do placar, porque o Uruguai ele tem tomado gol com frequência, mas ele tem condição, ele sabe fazer um jogo mais compactado. Então, se ele abrir o placar e quiser se fechar, ele pode complicar a vida da Argentina aqui sim, tá? Então, para você que vê o Uruguai na frente e já vai pensar numa virada da Argentina, cuidado. Não duvido que a Argentina possa empatar, mas cuidado com essa questão da virada, que o Uruguai é um time bem organizado, tá numa fase um pouco mais agressiva, e isso obviamente tem o ônus do bônus, né? O bônus é você ser mais agressivo e marcar mais gol. O ônus é você ceder mais espaço. Então, se o Uruguai nesse jogo for jogar de uma maneira mais compactada, pode ser que ele consiga segurar sim esse ataque da Argentina por aqui. Em relação ao mercado de gols, eu não vou te indicar nada, tá? Os últimos 2 jogos da Argentina foram 1-0, teve um jogo contra a Austrália aqui, um amistoso 2-0. Sinceramente, a Argentina tem sido muito econômica, então eu prefiro não te indicar mercado de gol. Também às 9 horas da noite, a nossa seleção brasileira enfrenta a Colômbia, fora de casa, uma cotação de favoritismo aqui de 2,20, mas você já percebe, como eu falei lá no início, que não é mais aquele favoritismo, o mercado já não tem aquela confiança toda no Brasil, até porque os jogos do Brasil ultimamente não têm sido assim tão bons, né? O atual treinador da seleção, o atual campeão da Libertadores da América, a gente falou do Cano, o Fernando Diniz convocou vários novos jogadores, não só novos de estreia na seleção, mas também de idade, né? Vamos dar uma olhada aqui na convocação. Eu acho que o principal destaque fica para o Endrick, o atacante do Palmeiras que está em excelente fase, o João Pedro do Brighton, também tá jogando muita bola. Paulinho, do Atlético Mineiro, também tá carregando o Galo junto com o Hulk. O PP do Porto, eu achei assim um exagero. Eu acho que você não olhar pro Marcos Leonardo do Santos, acho que poderia ter dado uma oportunidade pro Marcos Leonardo antes do PP. E aí, confirmando aqui mais a participação do Rafinha, do Vinícius Júnior, do Martinelli, do Gabriel Jesus, ambos do Arsenal, né? Gostei bastante, mas senti falta do Marcos Leonardo. Não sei se eu tô falando besteira, tá? No meio-campo foi uma continuidade, zagueiros também a gente teve uma continuidade. Nos laterais acho que teve aqui o Emerson Royal, que não vinha sendo convocado. O Carlos Augusto da Inter de Milão, não me lembro, confesso se ele estava na última convocação ou não. E teve a recorrência do Lucas Perry no gol do Botafogo. Já não é o melhor momento do Perry no ano, né? Mas eu acho que é interessante essa continuidade, até porque ainda se juntar ao todo o período desse ano, o Lucas Perry foi o melhor goleiro do Brasil, na minha opinião. Senti falta só realmente do Marcos Leonardo. Mas voltando àquele assunto, o Brasil ele já não é mais aquela equipe que tem total confiança do mercado. E esse é um jogo que é meio de vamos dizer assim, meio de eliminatória, não vai fazer tanta diferença no cenário de classificação. É óbvio que você tem um Brasil se distanciando cada vez mais da Argentina, não vai fazer diferença nenhuma, a importância aqui é classificar, e a maioria das equipes aqui se classificam, né? Mas é ruim para a imagem da seleção brasileira você ter uma distância tão grande com a Argentina, até porque o próximo jogo do Brasil é um confronto direto com a Argentina, né? Então o Brasil pode diminuir essa distância. Mas ainda não está encaixado. Hoje a Argentina é muito mais time do que a seleção brasileira, tem um estilo de jogo muito mais definido. O Fernando Diniz, nessa era pré-Ancelotti, o Fernando Diniz está tentando inserir o estilo de jogo dele, que é um estilo de jogo diferente. A seleção brasileira vai ter dificuldade de assimilar no início mesmo. E além disso, para somar esse bolo, ainda tem a questão da gente ter uma dificuldade no ataque hoje. O Richarlison não estava jogando nada, acabou não sendo convocado. Vamos ver se a garotada que foi convocada pelo Fernando Diniz dá resultado. Mas até então, até que se prove o contrário, é um Brasil ainda desestruturado em formação. Por isso que o mercado não tem tanta confiança, tá? E eu, sinceramente, não vou ser eu aqui que vou tentar te passar essa confiança no Brasil. Se você é um trader por aqui, eu acho que é um jogo para leitura, para não vir enviesado, né? E eu acho até mais, com todo respeito, eu acho até mais fácil trabalhar o jogo do Brasil do que trabalhar o seu time do coração. Eu acho que a gente tem, hoje em dia, né, depois das Copas do Mundo, que a gente acabou ficando pelo caminho, a gente já consegue olhar para a seleção brasileira do tipo assim, pô, ela não tá bem, vou ficar de fora, ou então ela tá mal, vou trabalhar contra. Eu vejo gente conseguindo
conseguindo trabalhar desse jeito. Agora, quando é o time do coração, eu vejo muita gente ainda patinando, não acreditando que a equipe tá mal ou confiando muito. E geralmente a gente tem isso, né, de levar o clubismo acima da lógica. Então, eu acho que dá para trabalhar assim a seleção, mesmo que ela esteja mal em campo, dá para pensar assim numa situação até de correção do Brasil, né? Então, se você é um trader, é por aí. Se você é um punter, eu não vou te indicar nada a favor do Brasil, porque eu não tenho confiança ainda no estilo de jogo da equipe. Tem muitos jogadores novos que estão jogando bem nos seus clubes, mas que podem sentir o peso da seleção, tá? Porém, dá para pensar, na minha opinião, num cenário de gols. Eu gosto de pensar no cenário de over 1,5. Acho que essa cotação ela tá muito alta. O over 1,5 em 50 tá muito, muito alto. Os últimos jogos entre Colômbia e Brasil, 1-0, 0-0, 2-1, 2-2 e 1-1. Tivemos duas situações de under 1,5, mas com essa garotada em campo, eu acho que o Brasil pelo menos vai para cima, tá? Acho que pelo menos ali um Endrick, não sei se ele vai ser titular, mas partindo para cima quando entrar em campo, eu acho que a gente pode ter um cenário de 2 gols por aqui. É o melhor, na minha opinião, é o melhor cenário, e dá até para pensar numa odd mais alta, né? Numa cotação de 1,5 mais próximo de 2, tá? Se você quiser muito trabalhar a favor do Brasil, eu te indico pelo menos colocar um empate anula a seu favor. A Colômbia dentro de casa não perde há 4 jogos, pelo menos nesses últimos recortes, né? Nas eliminatórias, um empate e uma vitória. 3 gols marcados, 2 gols sofridos, ainda não perdeu nenhuma. O Brasil, como visitante, já teve uma derrota aqui para o Uruguai, então é bom tomar um pouco de cuidado. Bom, dá para você completar a sua grade nessa quinta-feira com outros jogos que não foram assim tão enfatizados por aqui. Olha só, nós temos o Azerbaijão com a Suécia. Não tem nenhum tipo de briga por aqui, a Suécia já está eliminada do seu grupo F. Não importa muito a terceira colocação, porque a repescagem da Euro 2024 não vem dos grupos das eliminatórias, ele vem da Nations, tá? Então, pouco importa aqui para a Suécia. Nós temos Chipre contra a Espanha. Aqui vale aquela questão de primeira colocação, mas a odd da Espanha está muito esmagada. Se for trabalhar aqui, dá para pensar no cenário de handicap asiático. Temos aqui a situação de Montenegro, que precisa muito da vitória contra a Lituânia, mas necessidade de vitória não é vitória, como eu falei. E em caso de vitória da Hungria, acabou, Montenegro já está praticamente eliminada, né? A única chance aqui de Montenegro seria torcer para a Sérvia, não perder da Bulgária no último jogo, mas vai ser muito difícil. Tem a Eslováquia com a Islândia. Aqui é um cenário de classificação. Se a Eslováquia vence ou se Luxemburgo não vence a Bósnia, a Eslováquia se classifica, dá para ficar de olho numa vitória da Eslováquia por aqui também. Portugal enfrenta Liechtenstein. Isso aqui é jogo, se o Cristiano Ronaldo for jogar, para o Cristiano Ronaldo fazer aquele querido hat-trick, né? É uma seleção bem acessível para Portugal. Tem mais um jogo aqui que eu acho que eu não coloquei. Deixa eu vir aqui nas estratégias do dia 16. Estou usando um radar esportivo aqui, tá? Aqui, ó, Noruega e Ilhas Faroé. Isso aqui é amistoso, mas é um amistoso que provavelmente vai contar com o Haaland, então podemos ter aqui um handicap asiático, né? Uma Noruega vencendo por mais do que 1 ou 2 gols de diferença, pode ser interessante também. Luxemburgo e Bósnia é um jogo para correção de preço, acho que pode ser interessante acompanhar, porque se por acaso acontecer da Eslováquia perder o seu jogo, o Luxemburgo pode entrar nessa briga por classificação, mas se o Luxemburgo empatar ou perder, tá fora, né? A Eslováquia já se classifica automaticamente. E nos jogos extras dos extras, nós temos às 5 horas Bolívia e Peru. Bolívia levando em consideração aqui a questão da altitude, né? Mas a seleção peruana, ela costuma jogar bem na altitude também, tá? Tem altitude em alguns locais do Peru também. Venezuela e Equador, outro jogo parelho que dá para trabalhar aqui correção de preço. E 9h30, Chile e Paraguai. Os últimos jogos entre eles, o Chile levou a melhor nos últimos 3, tá? E dentro de casa, o Chile costuma assim fazer um pouco da sua força. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela tua companhia, pela tua audiência. Os próximos vídeos eu já vou gravar em um cenário diferente, porque eu vou ter que pegar a estrada, mas teremos vídeos aqui. Teremos planejamento todos os dias, tá bom? Conto com a tua inscrição, com o teu like, com o teu comentário, com o teu retorno aqui pra gente fazer esse planejamento juntos. E lembre-se, período de data FIFA, em jogos que a gente não tá tão acostumado, o melhor dos mundos é você reduzir um pouco o seu capital ou cuidar bastante da sua gestão de banca, tá bom? Para que você não se sinta num local emocional, né, como a gente costuma dizer, que você não conhece, fora da sua zona de conforto. Lembre-se, aqui no trade, nas apostas, a zona de conforto é muito boa, tá? Diferente desse papo de coach por aí da vida, onde você não pode se conformar na sua zona de conforto e tudo mais. Aqui, quanto menos você sair da caixinha, melhor. Porque se você ficar inventando um modo o tempo todo, você vai se deparar com cenários emocionais que você não está acostumado a digerir e você não vai saber lidar e vai fazer o quê? Vai quebrar o teu capital, tá bom? Então, cuidado. A gente se vê.